Bom dia. Hoje iremos trabalhar com a técnica de Fox Eyes. Eu acredito que vocês já tenham visto, mas quem não viu, vou tirar essas dúvidas aí também, junto com vocês. Lembrando que essa técnica é basicamente o que, Anderson? Na verdade, ela meio que sempre existiu. O que na verdade hoje veio à tona? Lembra da moda? Lembra que eu sempre falo de se reinventar? Lembra de tendências? Referências? Pronto. São opções onde você, como profissional, precisa também entender que a variedade, a adaptação, o estilo, personalidade vai te dar principalmente maior visualização e um público. Anderson, esse Fox Eyes é o que, de fato? Na verdade, é a parte de pálpebra móvel com pálpebra fixa, maquiada e a linha d'água sem nenhum tipo de produto. Ou se tiver muito pouquinho, só mesmo nos cílios e olhe lá. Tá? E aí o que seria, na verdade, hoje uma proposta desse Fox Eyes que veio com tudo? Na verdade, foi simplesmente uma inovação do mercado, onde possibilitou, se vocês tiverem também dado uma olhadinha na história da maquiagem, antes era passado desta forma, a questão de iluminação, questão de sombra, delineado, ou até mesmo qualquer tipo de pigmentação sobre os olhos era basicamente da pálpebra móvel para cima. Não tinha basicamente nada embaixo, tá? Porque era uma coisa muito sutil, dava muita profundidade. Na época, ou até mesmo no decorrer da história da maquiagem, a gente sabe que quanto mais sensualidade a mulher, na verdade, tinha essa proposta de se embelezar, menos valorizada ela seria, porque era meio que vulgarizado pela época, e aí temos também que trazer uma referência onde eu consigo adaptar a minha realidade à qual eu estou vivendo hoje e fazendo um belíssimo trabalho. Certo? Eu quero que, na verdade, vocês tirem totalmente essas dúvidas, e aí eu vamos fazer hoje. Eu queria que vocês também tivessem um pouquinho de paciência, porque vou fazer uma técnica de um lado e outra do outro. Só que o passo a passo, quando eu for fazer, quando eu tiver, por exemplo, aqui, a minha mão vai ficar em cima do meu olho e vai ficar um pouquinho difícil a visualização. Então, vou fazer e vou dar uma parada para vocês acompanharem um passo a passo direitinho. Se vocês perceberem, eu faço desse lado porque a visualização fica mais fácil, eu não fico com a minha mão sobre o olho, tapando do jeito que eu estou fazendo aqui. Tá certo? A primeira que iremos trabalhar, lembra do delineado gráfico que eu passei lá no grupo, uma foto como referência para gente? Sim? Não, talvez. Sim. Aí esse delineado, você pode trabalhar com várias possibilidades. Existem os delineados, eles na verdade já são coloridos. Anderson não tem um delineado colorido, mais uma vez. Se você tiver diluidor, olha aí o diluidor de novo. Raspa um pouquinho da tua sombra, aplica um pouquinho de diluidor, faz uma misturinha, você tem um delineador de cor, de sombra, a qual você preferir ou a qual você escolher. A ideia, tá? Todo esse processo de criação, Anderson, o meu delineador que eu fiz raspando lá um pouquinho na sombra, ele não ficou tão evidente. Porque a minha sombra ela não tem uma qualidade de pigmentação bacana. Ah, existe outra possibilidade? Sim. Pega uma base a mais clara que você tiver, a mais clara que você tiver, faz o mesmo processo. Raspa um pouquinho, aplica um pouquinho de diluidor. Por que que eu sempre falo do diluidor? Para deixar mais fluido, certo? Para deixar mais líquido. E aí, quando você tem uma proposta dessa forma, você consegue trabalhar principalmente a utilização desses produtos ou a multifuncionalidade deles. Se vocês perceberem, eu gosto de trabalhar de uma forma simplificada para que vocês consigam também desenvolver a técnica, mas em compensação, a técnica em si, ela não é tão fácil. Ela precisa literalmente de um resultado, de um efeito e causar impacto. Porque se não for para causar impacto, às vezes fica uma coisa muito simples e a minha cliente no atendimento, ela vai ficar um pouquinho a desejar, certo? Dúvidas até aí, gente? Acabou de cair aqui um lenço, né? Possibilidades. Existe um negocinho chamado cloud.
Por que que eu já estou incrementando o negócio aí de artística, né, Kerlen? Porque, gente, próximo módulo, iremos trabalhar com essa área artística. Anderson, tem produtos específicos? Tem. Só que precisamos também entender que nesse período também que está, né, tentando normalizar a questão dessa pandemia, a flexibilização, temos que perceber que nem tudo vai estar aberto. E tem algumas lojas que fazem também entrega em si, mas vocês podem pesquisar ou até mesmo pela internet. Não precisa sair de casa para pesquisar, não. Tá certo? Hoje em dia todo mundo tem atendimento pelo WhatsApp e faz o envio. E aí o que é interessante vocês entenderem que o Clau, ele é uma espécie de corretivo. Anderson, esse corretivo, ele tem a proporção de fazer o quê? A mesma coisa de você criar uma iluminação em função de cores. Anderson, ele funciona desta. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Ó, dá para ver direitinho? Não, né? Mais ou menos, né? Ó, tá vendo? Ele parece um corretivo porque de fato ele é, só que ele tem pigmentação voltada para o artístico. O que na verdade difere do social para o artístico? Cores, variações de cores vibrantes. Lembra do círculo cromático que a gente já viu? Ou se alguém não viu, vou passar na próxima aula. A gente vai utilizar aquelas cores do círculo cromático criando essa harmonia. E aí a gente consegue trabalhar com uma proposta fácil, onde você, cliente, tem um resultado e criação desse impacto. Vamos ver outras técnicas em relação a isso. Por que que eu falei logo do cloud? Porque a gente pode fazer esse delineado com esse cloud, trabalhando essa proposta, fazendo com que o meu delineado tenha a mesma durabilidade também. E aí, Anderson, se eu não tiver, se eu tiver só a minha sombra com o meu diluidor, funciona? Super. Então, não tem, digamos assim, o porquê de você não conseguir trabalhar ou não conseguir realizar a técnica. Tá certo? Até aí, tranquilo? Anderson, meu delineado colorido vai ser batom. Tem problema? Não. Eu adoro utilizar batom para poder fazer esses delineados coloridos. Até porque o efeito mate, ele tem a proposta também de durabilidade. E quem já tem uma ideia de batom, por exemplo, esse aqui, tá? Ó, da Tracta. Não é propaganda em si, mas é porque ele tem uma fixação e durabilidade muito intensa. Teve umas outras aulas que eu fiz na linha d'água a aplicação dele, gente, passou tipo assim, um dia e meio eu com essas regiões rosadas, né? E o pessoal achando que eu tava com alguma coisa, né, no olho, mas é porque a fixação dele é muito, muito intensa. Então, vale muito a pena, tá? Tem produtos que têm uma qualidade, sim, e não são, né, os valores exorbitantes. Um rim, um fígado, não precisa pagar dessa forma. Tá certo? Vamos nós, tá? Ah, também ia esquecendo. Temos aqui trabalhando também com artística ou até mesmo esses delineados coloridos, as nossas tintas, tá? Lembrando, a tinta ela tem uma durabilidade inferior, então automaticamente se molhou ela já vai sair. É só para efeito quando você quer criar uma foto, algo do tipo, tá certo? Algo que queira durabilidade, aí você tem que utilizar outros produtos. São opções que o mercado disponibiliza para quando você tiver também o público já ter uma ideia de onde surgir. E vamos nós, tá? A primeira técnica, deixa eu só visualizar aqui no meu celular também, que a gente escolheu, certo? Vamos fazer um delineado, vamos trabalhar com a cor preta. Esse aqui pode ser... Eita, deixa eu só abrir. Esse aqui. Vocês querem ele colorido ou querem ele pretinho? Hein? Coloquem aí no chat. Pintou o cabelo. Não, gente, meu cabelo é dessa cor mesmo. Eu mesmo cortei, porque estava precisado, entendeu? E a gente fez uma escova, né? Socorro, tá muito rápido, pintei. Ah, tá. Ah, tá certo, né? Vamos lá, né? Tudo bom? Bom dia, a gente está acordando. Colorido, colorido, pode ser colorido então? Vamos nós.
Por que que eu vou utilizar uma cor também um pouquinho mais escura, né? O vermelho, eu também tenho o azul. Mas por se tratar de um colorido mais bonito, mais destaque, e voltado também para as redes sociais, a gente tem que entender que TV e foto precisa de causar impacto. E aí, nada mais, nada menos do que a gente colocar uma cor bem ousada. Desta forma, iremos trabalhar, certo? Toda essa proposta de minha pálpebra, e aí vocês coloquem no chat, eu já fiz o trabalho de pele e eu já apliquei uma camadinha finazinha aqui de pó, certo? Só para selar. Se ficar alguma linhazinha de expressão com resíduo ou acúmulo de produto, vocês removem, certo? Outra dica. Esse delineado, para quem tem a pálpebra, tá vendo que a minha pálpebra ela é caidinha, ela dá uma curvatura bem aqui, ó. Aí você faz o quê? Em cima. Se você fizer nessa linha onde ela na verdade dobra ou ela tem essa curvinha, o teu delineado vai criar tração. E aí o que é que acontece com esse delineado? Ele começa a virar um esfumado, não tem uma linha de precisão e aí você tem um problema, porque vai ficar só um borrão no seu olho. Certo? Alexia, Manu, Letícia, Evelyn, Kellen, tudo bom, né? Tranquilo até aí, gente? Uhum. Show. Que os jogos comecem, né? Vou colocar aqui o espelho como referência e aí vamos nós, certo? Fazer ele aqui colorido. Pincel de delineado. Eu gosto de utilizar esse aqui, tá? Ó, que é para unha. Mas aí fiquem a critério de cada um de vocês. Se eu não me engano, eu acho que eu utilizei até um chanfrado. Vocês querem que eu faça com esse ou com chanfrado? Rapidinho. Com esse, né? Vamos nós. Pega um pouquinho do produto. Depois que você pega um pouquinho do produto, ele fica assim, ó, grosso. E aí o que é que você faz? Retira o excesso, ou na bordinha do produto ou na espátula. Vou tirar na borda do produto porque eu quero economizar e ele tem que render muito para poder altas produções acontecerem. E aí você vem marcando, certo? Faz o delineado clássico, ó. Clica, ou, desculpa, viu? Clica não, é ótimo. Linha d'água da base inferior direcionado para pontinha de sobrancelha. E aí você vai lá, ó, e realiza. Tá vendo o meu dedinho, ó, como base tripé para fazer com que eu consiga não tremer tanto. Deu para ver já? Deu para ver? Uhum. Vamos lá de novo. Ó. Certo? Difícil? É não, meu povo, não é difícil não. Aí o que é que vocês fazem? Com essa proposta, você vai criar ele voltando aqui em cima dessa borda. Certo? Eu vou deixar essa linha um pouquinho maior, porque a borda do meu olho, ela precisa também do distanciamento para poder ficar visível, tá certo? Vamos nós. Pronto, acabou. E aí, difícil? Você vai na montanha russa, cuidado com o lobo mau, vai descendo devagarinho, não vai até o chão, não. Certo? E aí você vai encorpando esse delineado, deixando ele bem mais grossinho. Bonito, gente, o delineado grosso, você na verdade tem que entender também. Ah, Anderson, por exemplo, Letícia tem o olhinho pequeno. Anderson, vou deixar esse delineado enorme de grosso? Não, vai fazendo mais sutil, vai fazendo com mais calma.
Por quê? Porque você também tem que respeitar a estrutura do olho da sua modelo, né, da sua cliente. Porque se você não respeitar, vai ficar uma coisa desproporcional. Tipo, quando ela entra, o olho já dobrou a rua e ela automaticamente nem chegou no evento, tá bom? Então tomem cuidado em relação a isso. A não ser que a proposta seja essa. Vai trabalhando com calma, não precisa de pressa. E aí você vai criando essa proporção também, tá? Posso fazer, por exemplo, com sombra? Pode, sem problema algum. Lembra, utilizou sombra, cuidado porque ela pode esfarelar. Você faz depois a limpeza com cotonete, tá? Vai abrindo um pouquinho o olhar. Ó, tá vendo que a minha pálpebra bem aqui, ó, já deu uma sujadinha? Eu vou tirar depois com cotonete. Anderson, como é que eu tenho essa precisão? Gente, treinando. Não tem muito segredo, tá? Segredo é treinar. Eu só fiz em cima, Anderson. Tem algum problema eu puxar para dentro do meu olho? De forma alguma, gente. Vamos trabalhar com essa mesma proposta também. Para dentro, em cima do olho delineado clássico, ou pinato, como vocês queiram chamar. E aí, tranquilo? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui nessa bordinha que caiu dentro, para o delineado ficar bonito com essa perfeição. Já falei, né, Anderson? Se cair esse produto, ele na verdade secar, qual a proporção que eu posso utilizar? O produto, desculpa, que eu posso utilizar? Pega um tônico. Porque o tônico, ele não vai destruir essa tua limpeza ou higienização que você fez. Automaticamente você vai conseguir fazer o quê, meu povo? Fazer a correção de forma mais simples, tá? Aplicando um pouquinho do seu corretivo ou criando esse destaque. Gente, quem tem expressão no olho, expressão são as famosas ruguinhas, tá? E aí você tem que ter um pouquinho de paciência, tem que esticar bem para poder ter uma proposta bonita. Certo? Dúvidas até aí, meninas? Coloquem aí no chat, por favor, tá? Dúvidas, eu quero dúvidas. Deixa eu só ver aqui no chat, tirar o espelho. O senhor mudou o modelo do delineado? Eu, eu na verdade, fui até mais para dentro, né? Mas poderia ser até um pouquinho aqui. Aí aqui embaixo eu vou vir da mesma forma também, tá bom? Só que eu fui um pouquinho mais para dentro, não tem problema, certo? Mas se quiser a gente tira, a gente faz do mesmo jeito, não tem problema não, tá, gente? Não? Como assim? Como assim? Aí agora eu vou fazer o quê? O meu delineado sobre a minha linhazinha d'água. Por quê? Fica mais interessante, fica mais bonito. A proposta, na verdade, dá uma abertura no olhar. E aí eu vou vir aqui de novo. Ó, só dando continuidade.
Lembra das ruguinhas? Não é que eu seja velho, tá, gente? É porque meu olho tem a pálpebra caidinha e tem umas expressões bonitas e a gente tem que criar harmonia com elas mesmas. Sou da Anitta pra cá, então tem que ter um pouquinho de paciência. Ó, gente. E aí? Bonito? Ah, Anderson, tem dificuldade da gente ficar 3 dias e 3 noites fazendo esfumado no olho para sair bonito? Não, gente, isso aqui, ó, vende muito no Instagram e tá tendo uma onda enorme. Por isso que eu trouxe essa proposta para vocês, para a gente também, como tá trabalhando com TV e foto, ter algo bem mais com destaque, certo? Ajuda quem vai fazer o outro modelo, melhor. Não entendi, Evelyn. Ajuda quem vai fazer outro modelo? Como assim, Evelyn? Explica melhor. Gente, daqui eu posso criar uma outra linha em cima e uma outra linha embaixo. Posso criar uma linha dentro, posso colocar minha sombra, que a gente vai fazer com a outra proposta, e aí vocês vão entender que a limitação, ela não existe. O que é que existe? Uma habilidade que eu ainda não descobri, certo? E aí eu consigo trabalhar de uma forma também facilitada. Espera aí. Tô falando que você deve ter mudado um pouco, ajudou para quem vai fazer aquele delineado amarelo. Sim, eu na verdade ia fazer até aqui, mas como eu tenho a pálpebra um pouquinho mais caída, ela ia ficar assim, ó. Quase não ia ver, tá vendo? Aí eu aumentei um pouco para vocês verem o traço, porque ele tem que subir ou ficar acima dessa pálpebra gordinha, ó. De longe dá para ver que eu tenho uma marcação? Uhum. Sim ou não? Sim ou não? Ó, e aí eu consigo perceber que fica mais fácil? Fica. Até porque a proposta também, gente, é facilitar um pouquinho a vida, né? E aí, Anderson, tu não tem o que fazer, tu vai complicar a minha vida agora? Sim, vamos complicar, né? Porque a vida, na verdade, tem muitas o quê? Superações, não é complicação, tá? É superação. Vamos utilizar o branco. Nós temos aí esse poder de superar para poder, na verdade, fazer com que todo o processo seja válido. E aí eu venho com o inverso, que o branquinho ele vai o quê? Iluminar um pouco mais esse meu olho. Então eu venho o inverso. Aí você cria o quê? Um degradê para a transição dessas cores. Ó, como já deu uma outra proposta. Aí eu venho o que agora? Por dentro. Porque se não for para complicar nessa quarentena, né, Letícia?
Sabe quando a gente era criança, a gente desenhava qualquer risco, qualquer coisa no papel, e aí a mãe da gente falava assim: ai, tá lindo, para quê? Para incentivar, para fazer com que você consiga, sim, desenvolver. Tá? Maiores habilidades e faça com que esse diferencial você na vida adulta comece a enfrentar todo e qualquer tipo de obstáculo. E aí, o que eu preciso agora? Quando a gente estava riscando tudo naquela folhinha, agora a gente vai criar essa definição perfeita no traço, bem delicado, bem sutil. Certo? Dúvidas até aí, gente? Ou tá tranquilo? Podemos ir para a próxima. Comentários. Tranquilo. Não entendi, Kerny, fala alguma coisa? Ó, Tá tranquilo. aí a gente vai fazer assim, né? Ó, tal hora a gente tira uma foto fazendo isso aqui, ó. Ó como é diferente. Dá não? Tal hora você, eu vou fazer aqui esse delineado porque eu vou ali jogar o lixo, entendeu? Ali fora. Aí eu vou só com esse delineado para olhar assim pro povo e sair correndo para casa dentro de novo, né? E aí eu consigo fazer essa proposta. Não é tão difícil, só precisa de paciência e determinação no traço bem viável. Anderson, eu queria treinar. Faz um croquis de mão, tá? Antes de fazer no olho, se você preferir. Faz um croquis no papel, né? O face chart, quem tiver aí com a apostila, ou até mesmo um papel livre, branco, você faz essa delimitação para poder criar maior habilidade de produzir, tá? Quer me falar alguma coisa? Manu, Letícia, Alexia, Evelyn. Aqui o lixo só é à noite. Melhor ainda, você já faz agora esse delineado com glitter. Não é isso, Letícia? A Letícia tá que tá hoje, viu? Quase não vai. É, Letícia, dormindo? Gente, a outra proposta, não tão diferente dessa, mas ela tem uma puxada um pouco mais interessante. Vamos fazer o quê? A delimitação com sombra. Eu posso. Vocês têm a opção de cores que querem utilizar, lembrando, tem que ser uma cor vibrante para que eu possa também visualizar o meu resultado. Rapidinho no chat, cuida. Foco na carreira. O que é que vocês acham? Não, né? Demais. Rápido, gente. Opções de cores. Amarelo, azul. Rosa. Cadê? Amarelo, azul. Show. Vamos lá. Vou criar o esfumado com o meu amarelo, tá? E depois eu venho com o mesmo traço azul. Lembrando, Anderson, a minha pálpebrazinha, ela já tá seca, já tá selada. Aí, Anderson, para fazer essa proposta em relação a esse delineado, lembra lá do cut que a gente faz aquele recorte e aí a gente tem aquela marcação? A parte do delineado praticamente é a mesma coisa, se vocês perceberam. Porque aí facilita também na hora de você delimitar a pigmentação da sua sombra. E aí eu pego um corretivozinho, pincel linguinha de gato, e aí eu venho como? Trabalhando um pouquinho aqui essa definição sobre o meu delineado, tá? Ó, marquei o cantinho aqui central, olhei para cima, para um lado, para o outro, rodou tudo. E aí, ó, a definição vai aqui. Você agora vai pegar um pouquinho de corretivo e fazer toda essa marcação de pálpebra, tá vendo? Uhum. Hein, Letícia? Tá vendo, né? Movimento de carimbo, ó. Depois a gente vem com precisão definindo tudo.
Cuidado com os corretivos que são muito grossos, tá? Por que só cuidado? Na hora de você tirar o excesso, vai ser um probleminha, porque ele pode dar uma dificuldade a vocês e essa sombra pode craquelar. Então, tenha um pouquinho de cuidado. Bom? Pode ser o líquido, é só para marcação de um côncavo, até porque a gente vai utilizar cor bem mais intensa. Anderson, não tenho o meu diluidor. Eu posso fazer o quê? Você pode pegar um pouquinho do teu fixador, a bruma em si, e aí você faz a utilização, sem problema alguma, tá? Molha um pontinho do pincel e vai trabalhando. Movimento de precisão. Tira o excesso sempre na pálpebra, tá? Ó, aqui, ó, na móvel. E aí depois é que você vai lá fazendo esse movimento de precisão. Carimbo, ó. Vamos puxar o nosso delineado. Aí a gente tem o quê? Um cut aberto. Cut crease aberto. Tá vendo como as técnicas, elas meio que se misturam? E aí você faz, ó, depois a definição, recorte aqui embaixo. Com o quê? Com o nosso contonete. Por que que eu tenho que dar essa base branca, gente? Utilizando cores bem mais claras, tá? Esse aqui vai ser bem gritante mesmo, porque eu gosto assim. Ó, bem destacado. Faço o que agora? Vou trabalhar com o meu cotonete, tá seco, sem produto algum. Delineado já aconteceu. Dificuldade, gente? Não, porque não existe dificuldade para nós, tá? Pincelzinho agora de precisão. Você vai fazer depósito da tua sombra, tá bom? E eu olhando aqui para a câmera, eu achei que eu marquei aqui um pouquinho. Se vocês fizerem esse trabalho, tentem tirar o excesso do produto com a esponjinha, se caso vocês desejarem, porque além de expressão, se você fizer olhar para cima que eu não vou, vai marcar e vai acumular resíduo de produto. Pronto. Aí o que é que a gente vai fazer agora? Amarelo. Vamos pegar o nosso amarelo. E aí a gente vai, ó, depositar. Gente, esse amarelo, ele tá bem amarelo na câmera? Sim ou não? Pouco, né? Pois é. Qualidade perde um pouquinho. Vou já dar um jeito aqui. Deposita produto, não esfuma não, tá? Porque senão vai lá para côncavo, eu não quero isso. Eu vou vir com côncavo no meu delineado. Por que que eu tô pegando fofinho? Para poder, na verdade, distribuir de uma forma legal. Depois que eu distribuir, aí sim, se eu tiver algum pincel de precisão, até língua de gato eu vou depositando também, o aplicador de sombra, ó. Depois você, de aplicar, você arrasta um pouquinho para tirar os resíduos das linhas de expressão. Ó, deposita bem, deposita.
Gente, sombra colorida tem que ter um pouquinho de paciência, porque tem hora que ela pigmenta quando a sombra seca. Dependendo do que você utilize, primer, ou fix, ou corretivo, ela vai ficar com uma proposta onde vai tirar mais intensidade em alguns locais. E aí você tem que fazer esse trabalhinho um pouquinho de formiguinha, tá? Então tem um pouquinho de paciência que é super normal devido à pigmentação ser intensa, e aí você precisa também trabalhar de uma forma mais calma e com esse depósito de produto bem distribuído. Tá vendo aqui, ó? Aí o que é que eu vou fazer agora? O Anderson é cheio de coisa, ele nunca faz uma coisa simples, ele nunca faz uma coisa tão fácil para a gente aprender. Que a gente precisa usar, ó, pincelzinho chanfrado, ou pode ser aquele guiã de gato, e você vai, ó, entrando nas extremidades da tua marcação. Tá bom, gente? Ó, esse aqui já é uma proposta, se eu não quiser fazer a linha do delineado, já. E aí o que eu aconselho para vocês? Anderson queria fazer um olho. Faz esse olho só com vermelho, depois aplica o branco, tira uma outra foto. Da mesma forma, o que você for acrescentando, vai colocando foto, fazendo passo a passo, porque vai criar, gente, isso é uma realidade. Não sei se vocês já perceberam, mas eu faço isso. Cria proporção e maior conteúdo nas redes sociais de vocês. Gente, redes sociais a gente precisa alimentar todos os dias. Anderson, não tenho nada para oferecer todo dia. Um bom dia. Coloca lá no story e vamos trabalhar. Só mais um pouquinho aqui nessa base de cima. Por que que eu deixei uma base, se vocês perceberam, uma linha bem fininha branca? Para ser a minha referência do meu delineado, onde eu vou ter que chegar. Aí, ó, eu venho aqui. E agora, para finalizar o meu delineado, eu venho com o meu laranja. Olha como fica bonito. Eu quero degradê de cores, tá? Esse planeta de cores está aqui. Depois que você depositou, a sombra pode arrastar. Ó. Anderson, mas aí a minha sombra caiu lá embaixo. Tem problema não, viu? Contornete da mesma forma. Mas é por conta da câmera notebook. Melhor mencionando a música Esse Planeta de Cores. Pior, viu? É desse jeito. Mas é top das galáxias, gente. Ó. Gente, cria o degradê, não se limite, certo? Eu tô subindo só um pouquinho, gente, para não ficar uma linha amarela, pum, uma linha laranja. Eu quero que ele crie esse esfumado bonitinho aqui. Crie essa transição. Que do laranja pro amarelo é mais fácil, né? Agora a brincadeira vai começar. Por que que eu tô arrastando e tá saindo? Pele selada. Se você tiver dificuldade em relação a isso, você vai fazer o quê? Aplica um pouquinho do teu corretivo e faz um recorte, tá? Gente, aqui, vocês queriam que... Ah, é azul, né? Deixa eu só pegar aqui. Fora isso, gente, eu quero dúvidas agora, tá? Fale aí o momento da dúvida. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Quero dúvidas. Enquanto eu pego aqui o azul. Dúvidas? Cuida, Evelyn, foco na carreira. A Evelyn já tá fazendo aí, ó,
clientela em Pernambuco, viu, gente? Para vocês terem ideia. Gente, o meu azul, ele é um azul bem fechado, bem escuro. Deixa eu fazer um linhazinho aqui na mão. Ó, o que é que vocês acham? Tá quase um preto, né? Uhum. Deixa eu ver se eu pego aqui e coloco um pouquinho do corretivo para ficar mais claro. A Evelyn já tá voltando desse jeito, né, Evelyn? Acontece com as melhores famílias. Temos que voltar. Vamos lá, gente. Ficou um pouquinho mais claro, certo? Ó, vamos nós. Segura e vai. Ficou clarinho, tá vendo? Repigmenta. Ficou clarinho, repigmenta. Removi aqui, caiu um excesso onde não era para cair. A montanha russa. Cuidado com o lobo mau. Certo? Tranquilinho. Gente, nesse momento, às vezes, quando eu estou aplicando, eu não estou falando, não é porque eu não queira, tá? Como eu tenho apoio, aí vai ficar tremendo, viu? Podem perguntando no chat. Esse vai ficar estranho? Vamos ver, né, Letícia? Por que, Letícia, tu acha que esse vai ficar estranho? Conta aí. Conta o segredo, Letícia. Hein, Lê? Até que ficou legal quando tá escuro? Sei, me conte. Eu não te aguento não, viu, mulher? Era quando a cor estava muito escura, quando você não clareou ela. Tava no Sei pozinho de não, viu? preto. Mas fica, gente, bonito. E mais, se não ficar bonito, você tira e faz de novo. Né? Né não? Assim. Ia ser Eu um dei uma trabalho apagadinha danado. porque sem querer eu olhei para a câmera e ele marcou, tá? Aí eu tenho que olhar assim para baixo. Para poder ficar legal. E aí eu pego um pouquinho da minha sombra. Eu não posso olhar para a câmera agora, gente, só um instante, tá? E você faz só o contornozinho lá do seu corretivo do amarelo, que é aqui o canto interno. Gente, dúvida? É difícil? É não, já estou dizendo que não é, né? O que é que vocês acharam? Sério mesmo, tá? De verdade.
Como é? Faz outra proposta. Eu passei uma experiência ruim. Vou mostrar a foto. Mostre no grupo, tá, gente? Estamos aqui para ajudar, certo? Não se preocupem, tá? Porque essas propostas, elas não são tão fáceis de você fazer a primeira vez, dar tudo certo. Porque precisa de uma definição maior do seu traço e é super natural você errar e fazer de novo. Tem problema nenhum não, viu? Gente, aí eu conto ainda para vocês o outro segredo. Isso aqui, Anderson, é técnica de social. Vocês estão vendo que é uma técnica que a gente utiliza na maquiagem social? Mas é um artístico. Por quê? Porque tem cores. Não é bem coisa de Instagram? E aí eu consigo definir bem bacana. Pronto. Eu não vou fechar aqui olhar para a câmera. Só um instante, tá, gente? Enquanto dá uma secadinha aqui. Porque vai marcar que ainda tá úmidozinho. Ó, lembra do corretivo? Ainda sujinho, ó. Em cima, se você quiser, se tiver um pouquinho mais gordo, o teu delineado. E aí você dá uma puxada. Temos aí, né? A perfeição. Porque se não for assim... Ó o meu cotonete. Mesmo cotonete, gente, ó. Só para tirar um pouquinho da saturação e fazer a limpeza. Venho com o meu pozinho. Na verdade, estou vindo só com a esponjinha, ó. Só para tirar um pouquinho desse excesso de produto. Dúvida, gente? Gente, dúvidas? Não? Ô, coisa boa! Vamos fazer isso aqui no 3. Vamos ver as proporções que vocês vão criarem. Eu quero que vocês ousem nessa proposta. Podem fazer a mesma cor, podem fazer cores diferentes, sem problema algum, tá? Com glitter, funciona muito. Letícia, né? A menina dos glitter. Certo? Olha como ficou legal. Não tá legal? Tô olhando aqui assim pra cima, né? Com a pessoa com um olhar meio que de abuso, mas é porque se eu fechar agora, gente, como tá molhadinho, vai dar um probleminha pra mim. Mas até aí, eu queria ouvir um pouquinho agora de vocês e vocês falem no chat sobre dúvidas, tá? Menino, foi até ligeiro, não foi um negócio hoje? E aí, o que é que vocês acham? O que é que vocês acharam, na verdade? Dúvidas? Colocando um pouquinho de pó, tá, gente? Só, ó. Que eu tô com medo aqui da zig. Embaixo, posso fazer da mesma forma, ele vindo? Pode, não tem problema algum. Mas eu acho que para efeito de estragan, ele funciona melhor assim, porque vai te dar outras possibilidades de você criar algo diferente. E aí eu posso usar, dá para ver esse que é meio que furtacô, ó. E aí eu vou lá, no 3 a gente coloca, certo? Deixa eu pegar meu espelho. E aí você pode inovar. Gente, esses glitterzinhos que eu uso não são caros, tá? São tudo do chinês. E aí, Anderson, como é que a gente consegue esses glitter? Você vai procurando nas lojinhas de chinês, que eu adoro. Parecer aquela menina agora, né? Tá precisando desabafar. Mas, assim, eles são muito, muito bons sobre a variedade desses pigmentos, desses glitterzinhos também, tá certo? Vou colocar
Antes não tinha glitter, agora já tem, né, Anderson? É, gente, porque não é para estragar. Então você vai colocar também para usar, né? É interessante você fazer essas propostas e ter personalidade. Vai criando aí uma asinha de borboleta, vai criando aí um pigmento mais bonitinho e você vai trabalhando. Vai pegando o pincelzinho para fechar esses cantinhos aqui. Ó. Ó. Júnior já deu já outra coisa? Não foi? Não ficou legal? E aí eu quero que vocês façam isso, tá bom? Eu quero que, na verdade, vocês consigam produzir, porque essas possibilidades que a gente criou aqui não é tão difícil. É mais delicado, por fato de realmente você ter um pouquinho mais de precisão, mas difícil não é. Certo? Dúvida, gente, até agora? Não. Deixa eu só aqui digitar um bocado de Czinho, não sei porquê. Hein, gente? Dúvidas? Dá para fazer? Vamos lá, né? Vamos fazer sim. Gente, deixa eu só colocar aqui, ver se fica melhor. Ó a minha rede ali atrás. Ó, ficou melhor aqui, ó. A visualização. Não, ficou não. Ficou horrível. Depois eu tiro foto, né? Ó, gente, mas o que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam? Ó, o efeito lá que eu falei. Quando for querer tirar foto só do olho, como eu faço. E aí? Não fica legal? Uhum. Então, eu quero que vocês produzam essa proposta, ó, do outro lado. Não dá uma abertura melhor no olhar? Então, eu quero que vocês produzam essas duas propostas, tá? Anderson, queria, na verdade, fazer uma maquiagem e fazer um delineado e depois o outro. Eu adoro esse tipo de coisa. Vai tirando aí várias fotos, vai colocando no grupo, porque iremos nos ajudar com essa temática, com essa proposta também, tá certo? Mais alguma dúvida, gente? Letícia, Manu, Alexia. A Alexia ali tá toda produzida já para começar a maquiagem, né, Alexia? Certo? Então, gente, por hoje seria isso. Quero desejar aí um bom final de semana para vocês. E vamos fazer também aquele challenge em relação às meninas superpoderosas, eu acho que funciona. E é fácil, não é difícil, tá? Pega lá o que a gente falou, pega a bacia, pega alguma coisa, coloca tudo dentro, mistura, coloca o rosto, pronto, saiu produzida. Tá bom? Então, seria isso e vou passar aí a palavra agora para o Ian. Ian? Arrasou, gente. Maravilhoso, viu? Gostei Show. muito da proposta. Olha, Letícia mudou de visual. Né? Cabelo curtido. Amei. Gente, é isso aí, né? A gente tem que inovar, né? Como vocês sabem, a gente já tem um prazo para a gente retomar nossas atividades, né? As nossas atividades, elas serão retomadas no meio para o final de julho. Até lá a gente vai se organizando, participando de todas as aulas, tirando dúvida. Eu sempre digo que quem participou dessa pandemia, desse período de aula online, só fez ganhar, porque o tanto de conteúdo que vocês assistiram aqui, quando a gente voltar para a prática, vocês vão ter muito mais conteúdo, vocês não vão ter necessariamente os mesmos conteúdos, porque maquiagem é muito diverso. Então, vocês ganharam muito com isso, né? Então, aproveitem, apliquem, né? Mandem lá no grupo os resultados para que a gente possa divulgar, tá bom? Vamos tirar nosso print. Todo mundo Cuida no sorrindo, print. bonito. Eita, agora todo mundo se arruma, Ian. É engraçado. A palavra mágica é print, viu? Show! Pronto, gente. Bate o print, vou mandar lá no grupo, viu? Beijo, se cuidem, tá? Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, tá bom? Tudo de bom.